Por que você suplica por algo que já é seu por direito? Por que implorar por um reino de Deus que foi semeado dentro de você no instante em que sua alma ganhou forma? Florence Scovel Shinn descobriu uma verdade que virou de cabeça para baixo tudo o que ela acreditava sobre a oração, sobre a manifestação, sobre a própria essência da nossa jornada espiritual. E essa descoberta aconteceu num momento tão comum, tão trivial, que quase passou despercebido. Quase. Era 1925. Florence estava em seu consultório em São Paulo, atendendo uma mulher que havia perdido tudo, literalmente tudo: a casa, o marido, os filhos que se distanciaram e a saúde completamente abalada. Essa mulher chegou com uma corrente de oração, uma lista enorme de pedidos, de súplicas fervorosas, de orações que ela repetia há anos: dinheiro, saúde, família, paz, e nada, absolutamente nada se manifestava. Florence pegou a corrente de oração das mãos trêmulas da mulher e fez uma pergunta que mudaria para sempre a forma como enxergamos a lei da atração. Ela perguntou: você está pedindo ou está esmolando? A mulher não entendeu. Florence repetiu: existe uma grande diferença entre pedir e esmolar. Quando você esmola, você parte do princípio de que não tem. Quando você pede, você assume que já recebeu e que está apenas reivindicando o que é seu. A mulher começou a chorar. Florence continuou: o reino de Deus foi plantado em você. E não estou falando de uma metáfora. É literal. No exato momento em que você veio à existência, a semente da graça divina foi depositada no seu centro espiritual. Você não precisa alcançar esse reino, você precisa ativá-lo. A mulher olhou para Florence como se estivesse vendo uma aparição. Como assim? Florence abriu seu caderno pessoal, aquele que ela mantinha trancado a 7 chaves, e mostrou algo que ela havia escrito após uma experiência mística. 3 anos antes, ela havia sonhado com um pomar. Nesse pomar, havia árvores gigantescas, frondosas, exuberantes e carregadas de frutos dourados. Mas as árvores estavam plantadas de cabeça para baixo. As raízes apontavam para o céu e os frutos, subterrâneos, escondidos na terra. No sonho, uma voz lhe disse: este é o pomar da humanidade. Tudo foi dado, mas eles não sabem cavar. Eles olham para o céu, implorando por aquilo que já está debaixo dos seus pés. Quando Florence acordou, ela entendeu. A consciência humana funciona de forma invertida. Nós oramos para o alto, buscando lá fora aquilo que já foi depositado dentro de nós. Nós imploramos por abundância, enquanto pisamos sobre tesouros enterrados em nossa própria alma. A mulher à sua frente estava pálida. E o que eu faço então? Florence fechou o caderno e respondeu: você para de esmolar e começa a cavar. Não com as mãos, com a consciência. E aqui está a grande verdade que Florence revelou naquele dia, a mesma que ela guardou por anos, antes de começar a ensinar publicamente. O reino de Deus não é um lugar, é um estado de consciência, e esse estado não precisa ser alcançado, ele precisa ser ativado. Deixa eu te explicar isso de um jeito que você vai sentir na pele. Você já teve aqueles momentos em que tudo simplesmente flui? Aqueles dias raros onde o dinheiro aparece, as pessoas certas surgem, as portas se abrem sozinhas? Você provavelmente chamou isso de sorte, ou coincidência, ou momento de graça. Florence chamava isso de alinhamento com o céu plantado. Nesses momentos, sem saber, você ativou a consciência da criação. Você parou de esmolar e começou a habitar aquilo que já é seu por direito divino.
Mas aqui está o X da questão. A maioria de nós passa a vida inteira esmolando. Nós oramos pedindo dinheiro, enquanto carregamos a crença subconsciente de que somos indignos. Nós decretamos abundância, enquanto no fundo da alma acreditamos que merecemos pouco. Nós falamos de fé, mas vivemos em medo, disfarçado de preocupação. E sabe o que acontece? Os decretos voltam contra nós, não porque o universo é cruel, mas porque a palavra falada, sem a consciência ativada, é como plantar sementes em concreto. Você pode gritar decretos por anos. Se o solo da consciência não foi preparado, nada brota. A mulher que estava à frente de Florence naquele dia fez a pergunta que você está fazendo agora. Como eu preparo esse solo? Como eu ativo essa consciência? Florence se levantou, caminhou até a janela e ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Quando ela voltou a falar, sua voz tinha mudado. Estava mais grave, mais firme, como se não fosse mais ela falando, mas algo através dela. Ela disse: você não ativa a consciência da criação fazendo, você ativa parando de fazer. Você para de pedir, para de esmolar, para de buscar lá fora, e você faz uma única pergunta: se o céu foi plantado em mim, onde ele está? Agora. A mulher fechou os olhos. Florence continuou: onde ele está agora? Não ontem, não amanhã, agora. Se tudo já foi dado, se a semente já foi plantada, onde está o fruto? Houve um silêncio longo. Depois, a mulher abriu os olhos. Eles estavam diferentes, mais claros. Ela sussurrou: está aqui, dentro de mim. Florence sorriu. E o que você faz com algo que já está dentro de você? A mulher respirou fundo. Eu reconheço, eu honro, eu ativo. Foi nesse exato momento que Florence percebeu. Ela havia tropeçado em algo muito maior do que a lei da atração. Ela havia descoberto a lei da recognição, a lei do reconhecimento. Você não atrai aquilo que deseja, você reconhece aquilo que já foi dado. E o reconhecimento, genuíno e profundo, é o que ativa, mas calma. Porque aqui vem a parte que poucos sabem e que muda tudo. Florence mandou aquela mulher para casa com uma única instrução. Ela não deveria orar, ela não deveria decretar, ela não deveria visualizar. Por 7 dias, a única coisa que ela deveria fazer era repetir em silêncio uma frase, apenas uma. A frase era: o céu está plantado em mim agora, eu reconheço, eu ativo. A mulher obedeceu. No 3º dia, algo estranho aconteceu. Ela estava caminhando pela rua quando sentiu uma urgência inexplicável de entrar em uma livraria. Ela não tinha dinheiro para livros, mas a urgência era forte. Ela entrou, pegou um livro aleatório, abriu em uma página aleatória e leu uma única frase que dizia: o tesouro que você procura está enterrado no jardim da casa onde você cresceu. Ela ficou paralisada. A casa onde ela nasceu pertencia agora a outra família. Ela não tinha mais acesso, mas a frase mexeu com algo profundo nela. Ela decidiu fazer algo absurdo. Ela foi até a casa, bateu na porta e pediu permissão para cavar no jardim. Você acredita nisso? A família achou que ela estava louca, mas algo na sinceridade dela os convenceu. Eles deixaram. Ela cavou. No lugar onde costumava brincar quando criança, ela encontrou uma caixa de metal. Dentro da caixa, cartas do pai dela, que havia falecido quando ela era pequena, e no meio das cartas, um documento, a escritura de uma propriedade que ele havia comprado em nome dela antes de morrer. Uma propriedade que, 30 anos depois, valia uma fortuna.
Quando ela voltou para Florence e contou, Florence não se surpreendeu. Ela apenas disse: "Você viu? O tesouro sempre esteve lá. Você só precisa ativar a consciência de que o reino de Deus já existe em você." Mas tem mais. Tem uma camada ainda mais profunda nisso tudo, que Florence Scovel Shinn revelou apenas para seus alunos mais próximos. Uma camada que envolve o mecanismo exato de como essa ativação funciona. E é sobre isso que precisamos falar agora, porque é aqui que a maioria das pessoas se perde. Você já percebeu que existem pessoas que parecem manifestar sem esforço algum? Elas não ficam repetindo mantras obsessivamente. Elas não visualizam por horas a fio. Elas simplesmente são, e as coisas acontecem. Florence Scovel Shinn estudou essas pessoas. Ela queria entender o que elas tinham, que os outros não tinham. E ela descobriu algo chocante. Essas pessoas não tinham mais fé. Elas não eram mais espirituais. Elas não conheciam técnicas secretas. O que elas tinham era uma coisa simples, mas rara. Elas tinham certeza interna, não confiança. Certeza. Existe uma diferença brutal entre as duas. Confiança é acreditar que algo pode acontecer. Certeza é saber que já aconteceu. Confiança vive no futuro. Certeza vive no presente eterno. E como você desenvolve certeza? Florence Scovel Shinn dizia: você não desenvolve, você revela, porque a certeza já está plantada em você, junto com a graça divina. Você só precisa remover as camadas de dúvida, medo, indignidade que foram acumuladas ao longo dos anos. Pensa comigo. Quando você nasceu, você não duvidava que o ar chegaria aos seus pulmões. Você não orava para que o leite materno existisse. Você simplesmente respirava, simplesmente mamava, com certeza absoluta de que aquilo que você precisava estava disponível. Em algum momento, nós perdemos isso. Nós aprendemos a duvidar. Aprendemos a nos sentir indignos. Aprendemos a mendigar. E a cada oração que brota do medo, a cada mantra que nasce da falta, nós enterramos mais fundo a graça divina que já está em nós. Florence Scovel Shinn desenvolveu um método. Ela chamava de limpeza da consciência. Não era complicado, mas exigia honestidade brutal. Ela fazia seus alunos escreverem todas as crenças que eles carregavam sobre si mesmos. Todas. As boas e as ruins. Depois, ela pedia para eles identificarem quais dessas crenças vinham da mente divina e quais vinham do medo humano. A maioria descobria que 90% das crenças que governavam suas vidas não eram deles. Eram heranças, padrões familiares, traumas de infância, mensagens religiosas distorcidas, feridas de rejeição. E essas crenças funcionavam como raízes venenosas, impedindo que a semente da graça divina germinasse. Florence Scovel Shinn dizia: você não pode plantar rosas em solo envenenado. Primeiro você limpa o solo, depois a rosa brota sozinha. Você não precisa fazer a rosa crescer, você só precisa dar a ela o ambiente certo. O mesmo vale para a graça divina plantada em você. Então a moça da história, aquela que encontrou o tesouro enterrado, fez algo que poucos fazem. Ela não apenas ativou a consciência uma vez, ela manteve a ativação. Como? Florence Scovel Shinn ensinou a ela o decreto da recognição contínua. Toda manhã, antes de qualquer pensamento invadir, antes de pegar o celular, antes de iniciar o dia, a moça fazia o seguinte: ela colocava a mão sobre o coração e dizia em voz alta: o reino dos céus foi plantado em mim. Agora, não amanhã, agora. Tudo o que eu preciso já foi dado. Eu apenas reconheço e ativo.
E aqui está o segredo que Florence Scovel Shinn descobriu através dela. Quando você repete algo com certeza, não como afirmação, mas como recognição, algo muda no campo quântico da sua realidade. Você para de emitir frequência de busca e começa a emitir frequência de posse. Pensa assim: quando você procura as chaves do carro, você emite uma energia frenética de falta. Mas quando você já está com as chaves na mão, dirigindo, você emite paz. Você não pensa nas chaves, você simplesmente usa. A manifestação instantânea acontece quando você salta da energia de procura para a energia de uso. Quando você age como se já tivesse, porque numa dimensão mais profunda, você já tem. Mas tem uma virada aqui que você precisa ouvir, porque 3 meses depois, aquela moça voltou para Florence Scovel Shinn e ela estava destruída de novo. Ela tinha vendido a propriedade, recebido o dinheiro, mas havia perdido tudo em uma semana. Tudo. Como? Florence Scovel Shinn perguntou: "O que você fez com o dinheiro?" A moça respondeu: "Eu quitei todas as dívidas que eu tinha. Dei para meus filhos, doei para a igreja, guardei o resto no banco." Florence Scovel Shinn balançou a cabeça. "E o que você sentiu ao fazer isso?" A moça hesitou. Ela sussurrou: "Medo. Medo de que acabasse. Medo de que nunca mais viesse. Então eu me apressei em usar, antes que desaparecesse." Florence Scovel Shinn fechou os olhos, respirou fundo e disse algo que partiu o coração da moça, mas salvou sua alma. Ela disse: "Você não ativou a consciência. Você apenas teve sorte. A consciência ativada não age por medo. Ela age por certeza. Quando você age por medo, você diz ao universo que não confia na fonte e a fonte se fecha." A moça chorou. Florence Scovel Shinn esperou. Depois, ela fez algo que raramente fazia. Ela ofereceu à moça uma segunda chance. Mas dessa vez, a instrução era diferente. Mais profunda, mais radical. Florence Scovel Shinn disse: "Você vai passar os próximos 40 dias fazendo apenas uma coisa. Você vai viver como se a graça divina estivesse ativada. Não fingir. Viver. Você vai acordar sabendo que tudo que você precisa já foi provido. Você vai tomar decisões a partir dessa certeza. Você vai gastar, dar, receber, trabalhar, descansar. Tudo a partir da consciência de que a fonte é inesgotável, porque está dentro de você." A moça perguntou: "E se eu errar? E se o medo voltar?" Florence Scovel Shinn respondeu: "Quando o medo voltar, e ele vai voltar, você não luta contra ele. Você apenas retorna ao decreto. A graça divina está plantada em mim, agora, e você respira. O medo não é o problema. O problema é acreditar no medo, mais do que na verdade." A moça aceitou. Ela passou 40 dias vivendo dessa forma. E sabe o que aconteceu? Nada espetacular. Não houve tesouro enterrado dessa vez. Não houve herança esquecida, mas algo muito mais profundo se transformou. Ela parou de precisar, ela parou de mendigar, ela parou de vibrar em falta. E quando você para de vibrar em falta, o universo para de te dar experiências de falta. É automático, não é punição nem recompensa, é física espiritual. Você recebe aquilo que você é, não aquilo que você quer. No final dos 40 dias, a moça tinha um emprego estável, tinha reconciliado com um dos filhos. Tinha uma saúde melhor, nada miraculoso, mas tudo sólido, sustentável. E pela primeira vez na vida, ela sentia paz. Não a paz de quem conseguiu tudo, a paz de quem sabe que tudo já foi dado. Florence Scovel Shinn anotou essa experiência no caderno. Ela escreveu: "A graça divina ativada não se manifesta sempre como riqueza externa. Às vezes,
ela se manifesta como riqueza interna. E a riqueza interna é a única que nunca pode ser tirada de você. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu com Florence Scovel Shinn depois disso, porque essa história da moça foi apenas o começo. Florence Scovel Shinn começou a ensinar publicamente sobre a consciência da criação. E as pessoas vinham aos montes, mas ela percebeu um padrão. As pessoas queriam a técnica, elas queriam o decreto mágico, elas queriam a fórmula rápida. E Florence ficava frustrada, porque ela sabia que não existe fórmula, existe apenas reconhecimento. Você não aprende a ativar o reino de Deus, você lembra que ele sempre esteve ativo, você apenas esqueceu. Então, ela mudou a abordagem. Ela parou de dar decretos prontos. Ela começou a fazer perguntas. Perguntas que forçavam as pessoas a olharem para dentro. Perguntas como: onde você sente o reino de Deus dentro de você? Se ele foi plantado, em qual parte do seu ser ele habita? Quando foi a última vez que você o sentiu? E as respostas eram sempre as mesmas. As pessoas sentiam o reino de Deus nos momentos de beleza, na natureza, no sorriso de uma criança, no silêncio da madrugada, no momento exato entre o sono e a vigília. Nesses instantes, elas sabiam, elas não acreditavam, elas sabiam que existe algo maior, que existe uma fonte, que elas não estão sozinhas nem desamparadas. Florence dizia: esse saber é o reino de Deus ativado. O problema é que você vive esses momentos e depois volta para a amnésia. Você esquece. E passa o resto do dia mendigando aquilo que você acabou de tocar. Então ela criou o que chamou de pontos de ancoragem. Ela ensinava as pessoas a escolherem 3 momentos do dia para retornar intencionalmente à consciência do reino de Deus plantado. Não para orar, não para pedir, apenas para reconhecer, apenas para lembrar. Manhã, ao acordar, antes de qualquer pensamento, colocar a mão no coração e dizer: o reino de Deus está plantado em mim. Agora, meio-dia, não importa onde você esteja, parar por 30 segundos, respirar fundo e reconhecer: tudo o que eu preciso já foi dado, eu apenas reconheço. Noite, antes de dormir, revisar o dia não pelos problemas, mas pelas evidências. Onde o reino de Deus se manifestou hoje? Onde você viu a providência agindo? Onde a fonte te sustentou sem você perceber? Florence dizia: faça isso por 21 dias e você nunca mais será a mesma pessoa. A consciência muda. E quando a consciência muda, a realidade não tem escolha senão mudar também. Mas deixa eu te contar algo que Florence descobriu nos últimos anos de vida. Algo que ela revelou apenas para alguns alunos íntimos. Ela descobriu que existe uma diferença entre ativar o reino de Deus e habitar o reino de Deus. Ativar é o primeiro passo, é reconhecer que ele existe, é tocar a verdade. Mas habitar é viver permanentemente nessa consciência, é não sair mais, é fazer dela sua morada espiritual. E como você faz isso? Florence encontrou a resposta em uma palavra que ela repetia obsessivamente nos últimos meses antes de morrer. A palavra era consumado. Está consumado. Não está acontecendo. Não vai acontecer. Está consumado. Já foi feito, já foi plantado, já foi dado. Quando Jesus disse na cruz: está consumado, ele não estava falando da morte, ele estava falando da obra. A obra da criação, a obra da redenção. A obra de plantar o reino em cada ser humano que viria depois está consumado. Não há mais nada a fazer, apenas reconhecer e habitar. Florence repetia isso antes de cada refeição, antes de cada consulta,
antes de cada decisão importante. Está consumado. E aos poucos, ela parou de se preocupar, parou de ter medo, parou de duvidar, porque se está consumado, não há nada a temer, não há nada a provar, não há nada a conquistar. Existe apenas a rendição ao que já é. E aqui está a parte que vai mudar tudo para você. A parte prática. A parte que você pode começar a aplicar daqui 5 minutos e ver os resultados em menos de uma semana. Florence criou o que ela chamava de ritual do reconhecimento. Não é complicado, não exige materiais especiais, exige apenas honestidade e presença. Vou te ensinar exatamente como ela ensinava. Primeiro passo, você vai escolher um lugar tranquilo. Pode ser seu quarto, uma varanda, um parque. Um lugar onde você possa ficar sozinho por 10 minutos sem interrupções. Segundo passo, você vai sentar confortavelmente, fechar os olhos e fazer uma única pergunta em voz alta. Onde o reino de Deus foi plantado em mim? Não responda com a mente. Espere, sinta. Deixe a resposta vir do corpo. Algumas pessoas sentem no coração, outras no centro do peito, outras na base da coluna. Não importa onde. O que importa é que você identifique o lugar. Terceiro passo. Você vai colocar a mão nesse lugar e vai dizer 3 vezes com convicção absoluta: o reino de Deus está plantado aqui, agora. Tudo que eu preciso já foi dado. Eu reconheço, eu ativo, está consumado. Quarto passo. Você vai ficar em silêncio, apenas respirando, sentindo. Não tente visualizar, não tente manifestar. Apenas fique na presença daquilo que já foi plantado. Fique ali por pelo menos 5 minutos. Quinto passo, quando abrir os olhos. Você vai viver o resto do dia a partir desse lugar. Toda vez que o medo vier, toda vez que a dúvida surgir, toda vez que você se pegar mendigando, você retorna. Coloca a mão no lugar onde o reino de Deus foi plantado e lembra, já foi dado. Eu apenas reconheço. Florence dizia, faça isso todos os dias por 21 dias. Não pule nenhum dia. No 14º dia, algo vai mudar. Você vai acordar e vai perceber que a ansiedade diminuiu, que a urgência de forçar as coisas desapareceu, que você está mais calmo, mais centrado, mais confiante, e por volta do 21º dia, você vai ter uma experiência que Florence chamava de salto quântico da consciência. Você vai acordar sabendo, não acreditando, sabendo que o reino de Deus está ativo em você. E a partir desse dia, a manifestação se torna natural, não forçada, natural. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Uma coisa que Florence avisava a todos que começavam esse processo. Nos primeiros dias, vai parecer que nada está acontecendo. Pior, vai parecer que as coisas estão piorando. Contas vão aparecer, problemas vão surgir, pessoas vão te testar. Florence dizia, isso não é punição, é purificação. Quando você ativa a consciência do reino de Deus, tudo que não está alinhado com ela precisa sair. É como limpar um rio. Primeiro, a água fica mais suja porque toda a lama do fundo sobe, mas depois o rio fica cristalino. Se você desistir nos primeiros dias, você vai achar que não funciona. Mas se você persistir, se você continuar reconhecendo mesmo quando a realidade externa grita o contrário, você vai atravessar. E do outro lado está a liberdade espiritual que poucos conhecem. Agora, tem algo que preciso te dizer. Algo importante. Essa verdade que Florence revelou. Essa consciência do reino de Deus plantado, ela não é para todos. Não porque seja exclusiva, mas porque exige algo que poucos estão dispostos a dar.
Ela exige que você solte o controle. A maioria das pessoas quer manifestar para ter controle. Controle sobre a vida, controle sobre o futuro, controle sobre os outros. Mas a consciência do reino de Deus plantado funciona no oposto. Ela exige que você confie, que você se renda, que você reconheça que existe uma inteligência maior orquestrando tudo e que você apenas coopera. Florence Scovel Shinn dizia: você não pode ativar o reino de Deus e continuar tentando controlar tudo. Ou você confia, ou você controla. Não dá para fazer os dois. E aqui está o paradoxo. Quando você solta o controle, quando você confia, quando você habita a certeza de que tudo já foi dado, você experimenta mais poder do que quando você tentava forçar. Porque você para de lutar contra o rio. Você flui com ele. E o rio te leva muito mais longe do que você jamais chegaria nadando contra a correnteza. Então a pergunta que você precisa responder agora é: você está disposto a soltar? Você está disposto a parar de mendigar e começar a reconhecer? Você está disposto a viver como se a graça divina já estivesse ativa, mesmo quando a realidade externa ainda não reflete isso? Se a resposta for sim, então você está pronto. Pronto para fazer o que Florence Scovel Shinn fez. Pronto para ativar o que sempre esteve dentro de você. Pronto para deixar de ser mendigo e se tornar herdeiro. E se você chegou até aqui, se algo dentro de você ressoou com essa verdade, então não foi coincidência. Florence Scovel Shinn dizia: quando a alma está pronta para o ensinamento aparece. Você não achou esse vídeo te achou, porque existe algo dentro de você que está pronto para despertar. Agora, antes de terminar, quero te fazer um pedido, mas não é um pedido comum. É um pedido que vem do mesmo lugar de onde Florence Scovel Shinn ensinava, do lugar da reciprocidade, do lugar da circulação de energia. Você acabou de receber um ensinamento que poucas pessoas conhecem, um ensinamento que levou décadas para ser revelado, um ensinamento que pode mudar completamente a forma como você vive sua espiritualidade. Esse conhecimento não veio fácil. Ele veio através de pesquisa, de estudo profundo dos manuscritos de Florence Scovel Shinn, de conexão com a essência do que ela ensinou. Quando você clica no Valeu Demais ali embaixo, você não está apenas apoiando esse canal. Você está ativando a lei da circulação que a própria Florence Scovel Shinn ensinou. Você está dizendo ao universo: eu reconheço o valor. Eu honro a sabedoria. Eu faço parte da corrente de abundância que mantém essa verdade viva e acessível. Florence Scovel Shinn dizia: energia parada apodrece, energia circulando multiplica. Cada vez que você recebe algo de valor e permite que a gratidão se manifeste em ação, você abre mais espaço dentro de você para receber. Não é transação, é transmutação. Então, se esse ensinamento tocou você, se algo dentro de você acordou, honre isso. Honre clicando naquele coração dourado. Você não é apenas espectador. Você é guardião dessa verdade. E juntos, nós estamos resgatando a lei da atração autêntica, a que Florence Scovel Shinn ensinou antes de ser deturpada pelo mercado espiritual moderno. Agora, tem uma última coisa que Florence Scovel Shinn fazia com todos os seus alunos ao final de cada ensinamento. Ela pedia para eles declararem em voz alta, como um selo, como uma ancoragem do que foi recebido. Então, onde quer que você esteja, fala isso comigo agora. Fala em voz alta, se você puder. A graça divina foi plantada em mim, não amanhã, não ontem, agora. Tudo que eu preciso já foi dado. Eu paro de mendigar, eu paro de buscar lá fora, eu reconheço, eu ativo, eu habito, está consumado.
Respira fundo, sente isso no corpo. Isso não é afirmação, é recognição. Você não está criando uma verdade nova. Você está lembrando de uma verdade eterna. E agora? Vai lá nos comentários e me conta, em qual momento da sua vida você sentiu, mesmo que por alguns segundos, que a graça divina estava ativa em você? Aquele momento onde tudo fez sentido, onde você soube que estava cuidado, onde você sentiu a presença de algo maior. Conta esse momento, porque quando você coloca em palavras, você ancora, e quando você ancora, você fortalece a consciência. Escreve consumado, se você está pronto para ativar. Escreve a hora que você está vendo esse vídeo, porque Florence Scovel Shinn dizia, não existem coincidências. A hora que você vê uma mensagem espiritual é parte da mensagem. E se você quer que eu aprofunde mais sobre como Florence Scovel Shinn ensinava a manter essa consciência ativada mesmo em tempos de crise, comenta aqui embaixo, tem muito mais para revelar. Manuscritos que ela deixou, decretos que ela usava em situações específicas, rituais que ela criou para diferentes fases da vida. Mas por agora, você tem o essencial, você tem a chave que abre a porta do reino que já está dentro de você. Agora, só depende de você. Você vai continuar mendigando? Ou você vai começar a reconhecer? Florence Scovel Shinn diria, a escolha é sua, mas saiba que o céu não espera. Ele está plantado, ele está vivo, ele está pulsando dentro de você neste exato momento. Você apenas precisa parar de olhar para fora e começar a cavar para dentro. Está consumado. A graça divina foi plantada. Agora, você ativa. Eu acredito em você. Florence Scovel Shinn acreditaria em você. Mas mais importante do que isso, o divino que plantou a graça divina em você já sabe que você é capaz. Já sabe que você é digno. Já sabe que você é herdeiro, não mendigo. Agora vai, ativa, reconhece, habita. E que a consciência da criação se manifeste em cada área da sua vida. Que você acorde amanhã sabendo, não esperando. Sabendo que tudo já foi dado. Que você viva seus dias a partir dessa certeza. Que você se torne a prova viva de que o reino dos céus não é uma promessa distante, é uma realidade presente, plantada em você, desde sempre, para sempre, consumado,